Olá a todos, meu nome é o Anderson e nesse canal eu ensino você a resolver problemas práticos usando software, programação e ferramentas de software. Nesse vídeo eu vou continuar a série Django do zero, que vou te ensinar a criar um aplicativo, né, do zero. Se você tenha pouca experiência, mesmo que você tenha pouca experiência, você vai conseguir criar a sua aplicação web Django, tá? Então, se você quer isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das aulas. Tudo bem? Então vamos lá? Bora? Vamos codar? Então, galera, já estou aqui na minha tela, na minha área de trabalho, na minha nova área de trabalho, tá? Nessa aula aqui eu vou passar para vocês a parte de templates e como é que vai funcionar, né? Aqui eu já tô, diferente da aula anterior, eu já tô aqui já tô no Linux, tá? Eu fiz as primeiras aulas iniciais ali usando o Windows, a preparação do ambiente e tal, a parte do primeiro aplicativo, só que agora eu vou passar para o Linux. E assim, não tem muita diferença, né? Não tem muita diferença ali, é só mais a parte de ativação do VEnv, né? Quando a gente abre aqui o terminal, ó, vem cá, terminal, run terminal. Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho, tá? E aí eu vou falar qual que é a diferença. Por exemplo, uma das diferenças que eu tenho aqui, que meu VEnv, eu criei ele e ele já não vai servir para mim, porque como eu criei ele no Windows, ele tem algumas coisinhas aqui que uma estrutura aqui diferente de scripts que ele não funciona. Ele funciona lá no Windows, ele é criado de acordo com o Windows. Inclusive ele tem uma pastinha scripts, que isso aqui é do Windows. No Linux ele funciona um pouquinho diferente, tá? Então eu vou apagar aqui meu VEnv. Então o bom do ambiente virtual é que você pode mandar ele embora a qualquer momento e recriar, tá? Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou recriar ele aqui, ó. Python -m VEnv. Vou recriar ele aqui. E aí, como eu estou no Linux agora, ele tem uma estrutura diferente. Mas como o Python é multiplataforma e tal, né, ele vai funcionar certinho. A diferença é que ó, ele cria um pouquinho diferente. Ó, não é scripts, é bin. E aqui ele vai ter os ativadores aqui, ó, os scripts de ativar o ambiente virtual é diferente. Então, se você tiver lá, lembrando, se você tiver no Windows, para você ativar, ó, é barra, é contraponto, contra barra venv, barra scripts, né, você pode ir complementando aqui, e barra activate. Tá, então esse aqui seria eu vou pôr um comentário aqui para ele não executar. Esse hashtag aqui no início é um comentário no terminal. E ele não executa, né? É um comentário. Então isso aqui se você tiver no Windows. Como eu tô aqui no Linux ele tem um comportamento diferente, que é uma forma diferente. Né? Então é source, venv, bin, activate. Tá? Então eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Aí ele ativou aqui, ó. Tendo uma vez ativado, eu tenho que instalar meus requerimentos, né? Igual eu expliquei lá. Ó. Aqui a gente já tinha criado isso aqui na aula anterior. Então, pessoal, lembre-se que essas aulas aqui, essa aqui é a nossa quarta aula, né? Tirando a apresentação do curso, que tem lá tudo explicado, o que você precisa, o que vai ter, como que vai funcionar. Eu recomendo que você vá lá na playlist e veja os vídeos antes, porque é sequencial, tá, pessoal? Essa questão da programação, ela é toda sequencial, ela é acumulativa. Então, essa aula aqui serviria para você, se você já tem algum conhecimento, se você já estuda, aí você quer tirar alguma dúvida, aí você vem e tira a dúvida. Agora, se você tá na jornada aí de sair do zero, você tem que seguir sequencialmente, tá? As aulas. Então, recomendo que pare aqui, vá ver lá a aula de preparação do ambiente, de tudo que a gente fez, né? Da primeira aplicação e tal, para você dar sequência, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer a instalação dos meus requisitos, né? Ó, pip install -m -r requirements. E eu posso fazer aqui com a tecla tab também para ele complementar. Ó. Feito isso aqui, ó, com o venv ativado, que é importante, ó, ele quando eu ativo o venv tanto no Linux quanto no Windows, ele vai indicar aqui no prompt de comando, na frente do prompt de comando, o que está ativado. Ó, eu tenho que estar com isso aqui ativado para dar certo. Aí ele vai ativar aqui. Para ele não ficar pedindo essa atualização aqui, ó, do pip, eu vou executar esse pip aqui agora, tá? Install, --upgrade, vou fazer o upgrade do pip.
Esse upgrade do pip, ele vai aplicar aqui dentro do venv, tá? Ó, se você for ver aqui onde ele tá usando, ó, venv, lib, blá, 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 ó, tá vendo? Ele instala tudo ali dentro, ele fica autocontido nesse ambiente virtual, tá? Isso, igual eu expliquei na outra aula, isso é importante para você isolar os ambientes dos seus projetos. Às vezes você vai ter vários projetos com requisitos diferentes e tal. Se você instala tudo no seu sistema direto, vira uma bagunça, dá conflito, tá? Porque às vezes um projeto exige uma versão, outro projeto vai exigir outra versão de determinada biblioteca. Então, o ideal é o correto, né? Profissionalmente assim falando, você tem que trabalhar com venv, tá? É o melhor, mais adequado para você evitar problemas, tá? Beleza, então vamos já partir aqui para finalmente aqui partir para a aula da introdução aos templates. O que eu vou trabalhar aqui com vocês, né, hoje? A gente vai criar, a gente já tinha criado a pastinha de templates, a gente configurou na aula passada, né, e na primeira aplicação, e aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma estrutura de templates, aqui é uma estrutura para ter reutilização. Estrutura para reutilização. Então essa reutilização, ela serve como? Ela serve para você criar tipo um template base. Então aqui a gente vai criar um template template base. E esse base ele serve para estrutura para a gente trabalhar com herança que a gente fala. Então eu não preciso ficar copiando e colando toda hora cada página. Eu crio uma estrutura, posso criar layouts básicos, layouts genéricos e eu vou aplicando ele a determinadas páginas, tá? Então é uma forma robusta de você trabalhar de forma correta. Então aqui a gente vai criar também um template, eu tô olhando aqui, ver se eu não esqueço nada, vamos criar um template genérico, um template de layout genérico. Tipo, o que seria esse layout genérico? Seria um layout assim que eu pretendo usar em toda, eu vou chamar ele aqui ó, de underline layout 1. Esse template genérico, ele vai servir como base para todo o design do meu sistema. E se eu tiver páginas que eu tenho design diferente, aí eu posso criar um outro template genérico para aquele tipo de design. O que isso significa? Significa, por exemplo, que numa página, num sistema normal, eu tenho assim, na página principal eu vou ter uma estrutura meio que definida ali, um cabeçalho, um rodapé, ali o miolo da página. Só que tem situações que eu vou ter, eu vou ter só, por exemplo, o miolo da página, não tem rodapé nem cabeçalho. Posso querer coisas assim. Então aí é um outro layout, né? É uma outra estrutura. Então a gente tem aqui deixa eu corrigir aqui, reutilização, beleza? E aí você tem aqui essa estrutura. Aí você vai criando vários, você pode criando vários layouts de acordo com a sua definição. Você tem um base que todo mundo herda dele, e você tem ali um personalizado. E esses layouts aqui, esses templates, eles vão ser parciais, tá? É o tal do partial. No Django, né? Geralmente existe essa convenção aqui de você colocar esse underscore aqui na frente para falar que ele é um layout, é um partial. Então ele é um parcial, ele não é um layout final. Quer dizer, ele não é um template final, é um template parcial. O que significa isso? Que você não usa ele para montar a sua página final. O que vai ser renderizado é outro layout, é um template final e não esse template parcial. Tá? Então existe essa convençãozinha assim para você saber. Você não renderiza esse template, você usa ele só para herdar. É uma coisa que é importante de mostrar, quer ver? Deixa eu abrir aqui meu navegador. Que eu já tinha até pesquisado aqui, ó. No caso, o Django ele usa como gerenciador de template o Jinja 2, tá? Esse Jinja 2, que é um pacote de outro fornecedor ali. E ele é muito robusto, porque ele tem uma sintaxe. A sintaxe inicial dele ele é simples, tá? Você que é esse gerenciador de template, ele vai poder fazer essa cola. Quando você renderiza, ele vai juntar partes estáticas do seu HTML e CSS com partes dinâmicas. Então tem partes que são dinâmicas, que são alteradas de acordo com o contexto, com o banco de dados e tal. E aqui ele tem uma sintaxe bem robusta, tá? E a mínima, a sintaxe mínima que ela é simples, tá? Então eu vou mostrar aqui as principais estruturas que tem para vocês. Mas se você quiser ter a referência, tem o Jinja 2 e você vai ter também a referência lá do Django, do próprio Django, a página de templates aqui, a documentação do Django 4.
que eu recomendo também você olhar. E tem toda a parte de estrutura, né, como é que funciona, né, para exibir dados, as estruturas de controle que tem muita coisinha que o próprio Django criou uns filtros, alguma coisa, então assim, é bem robusto. A gente não vai aprofundar nisso aqui, porque a gente estamos saindo do zero, né? Mas essa estrutura aqui, eu vou criar, a gente vai criar para a gente trabalhar com ela, para a gente já começar uma coisa bem feitinha, tá? Desde o início. Então, aí o outro que a gente vai criar aqui vai ser, aí sim a gente vai aplicar um template, aplicar o layout, o genérico, né? O layout genérico em um template final. Vamos fazer aqui uma parte de aprender também, né? Entender como é que funciona os arquivos estáticos. Tá? Os arquivos estáticos, entender um pouquinho como funciona. Os arquivos estáticos no Django seria aqueles arquivos assim, tipo imagens, CSS, JavaScript, né? São arquivos que não mudam, né? Não são dinâmicos, tá? A gente vai aprender aqui como que faz. E vamos usar aqui um arquivo estático, tá? Eu quero usar aqui um arquivo estático. No caso, eu vou usar um favicon, tá? Quero usar um ícone de favoritos aqui, né? Favicon. Favicon, que é aquele ícone de favoritos ali que aparece aqui na barrinha aqui, ó. Antigamente aparecia nos favoritos mesmo, mas agora aparece aqui no Google Chrome, por exemplo, aparece aqui, ó, né? O linkzinho com a sua marca aqui, uma imagenzinha aqui. A gente vai aprender usando arquivos estáticos, aprender fazendo isso. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar esse layout base, ó, esse template base, tá? Esse template base, você vai criar ele aqui dentro. Então a gente vai criar esse arquivo, ó, novo arquivo. Vou colocar aqui, ó, o underline, underscore, chamar ele de base.html. Tá? Ele vai ficar aqui dentro. Então o que vai ter esse base aqui dentro? O que ele vai ter aqui dentro? Ele vai... Deixa eu salvar isso aqui. Ele vai ter uma estrutura mínima aqui de HTML. Tá, ó. Usei aqui de novo aquele atalho, né? Então aqui ele vai ter uma estrutura mínima de HTML, né? Essa estrutura mínima aqui. Só que aí aqui que vai entrar as variáveis de template, algumas variáveis de template que a gente tem para poder tornar dinâmico, tá? Esse template base. Então, por exemplo, a gente tem algumas variáveis aqui. Ó. A gente tem essas marcações aqui, ó. A gente vai aprender basicamente essas 3 aqui, ó. 3 primeiro, ó. Sendo que tem que tomar cuidado com espaço, tá? Espaço e dentre as chaves. Então, ó, você tem chave dupla. Chave dupla aqui, ó, ela vai servir para variáveis, tá? Ele imprime variáveis, imprime valores de variáveis, valores das variáveis de template, das variáveis. Tá? Então ele vai criar isso, vai imprimir essas variáveis. Deixa eu ver aqui, está tudo certo. Tá. Beleza, vai imprimir aqui esses valores variáveis. Esse aqui, ó, é para você executar comandos. Essa marcação aqui, ó, comandos. Comandos de template e comandos, literalmente, você pode executar comandos do próprio Python, tá? Aqui dentro. E aqui, isso aqui a gente vai usar também, mas é só para você saber que são comentários. Então isso aqui na renderização, na hora que ele monta o template, isso aqui não aparece, o que está aqui dentro. O que está aqui dentro tem que ser variáveis, o que está aqui dentro são comandos. Comandos que vai entrar estruturas de controle, coisas específicas do template e tal, né? E aí vai funcionar assim. Por exemplo, o que eu posso ter aqui dentro desse comando? De comando, eu posso ter uma estrutura de decisão, por exemplo, se var for igual, né, for snone, por exemplo, né, no Python, snone, ou se var existir, eu faço qualquer coisa. Aí tem as combinações aqui, ó, por exemplo, aí eu posso ter aqui, ó, comandos, né, posso ter aqui um else, por exemplo, ó, um else assim. Daí eu posso ter, se eu tiver um if else, né, um se senão,
E aqui eu tenho o end if. Alguma coisa assim, tá? E aqui dentro, aí o que vem aqui dentro? Aqui vem as tags que eu quero mostrar. Ah, aqui eu quero mostrar um link. Ah, se tiver determinada condição, eu vou mostrar um link. Então coloco aqui uma tag A, tal, né? Se não, eu coloco outra coisa. E aí assim eu tenho esses controles aqui dentro, tá? Eu tenho os controles. E aqui nesse de variáveis, né, que eu passei batido aqui, serve para você, por exemplo, mostrar algum valor. Por exemplo, vamos supor que você está num sistema lá que passa uma variável chamada saldo. Passa para o template. Antes de a gente renderizar o template lá na view, ele passa esse valor. Algumas variáveis, elas são já fica no contexto. Uma delas, por exemplo, é o user, tá? O objeto user no Django, ele já vai passar para a gente. Ele já vai ter aqui automaticamente. Então, você tem que notar isso aqui, tá? Essa parte aqui de como que funciona, tá? É bem simples aqui esse inicial, tá? Deixa eu colocar isso aqui como uma anotação aqui. E beleza, e aqui o que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos criar a nossa estrutura do nosso layout base. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente criar uma forma de deixar essa estrutura mínima ali, tá? Então é esse único arquivo que vai ter, por exemplo, o nossa tag HTML, nossa tag body e tal. Então o resto vai tudo herdar dele. Ele vai ser um esqueleto mínimo. E aí para a gente poder criar ele de forma dinâmica, o que a gente faz, né, no gerenciador de layout? A gente usa um comando de template, ó, que a gente acabou de ver, ó, um comando de template. O que esse comando de template faz? Nesse caso aqui, você cria blocos, tá? Então você vai marcando essa criação de blocos. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um bloco, aí chama block, é um comando de template, chama block e eu dou o nome do bloco. Aqui, por exemplo, eu vou chamar de read title. Read title. E aí eu coloco aqui o comando do bloco e o nome do bloco e eu coloco o que eu quero colocar aqui dentro. Se eu quiser colocar informações aqui dentro desse bloco, né? Por exemplo, ó, Django Framework, por exemplo. Seria um valor padrão. Então, se eu não colocar esse bloco, não usar ele vai imprimir sempre quando eu usar o meu template base, ele vai usar isso aqui. Isso serve para mim personalizar, porque aí, quando eu quiser substituir e vier numa determinada página, eu passo para ele um dado aqui, né? Ou substituo eu substituo esse bloco por um conteúdo que eu quero, tá? Então aqui eu estou criando essa estrutura para marcar. Então aqui eu tenho também aqui o end block, tá? Deixa eu só concluir aqui. Beleza, deixa eu ver se está certinho. É isso. Nesse base, geralmente você vai querer deixar as coisas um pouco assim vazias, tá? Geralmente não vai ter nada. Porque você vai usar ou não. Se você não usar, ele não vai fazer nada. Na hora que ele estiver montando, renderizando, aqui fica vazio, tá? Se não tem nada aqui dentro, fica vazio, por padrão. Porque por padrão vai ser vazio, tá? Então, esta aqui é mais ou menos a ideia, tá? Então, o que mais que a gente pode ter de blocos aqui? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou complementar aqui certinho. Eu tô olhando aqui o meu exemplo que eu tô seguindo. Aqui outra coisa aqui que eu vou colocar aqui, ó, início aqui na primeira linha. Eu vou colocar um outro comando de template e vou usar o comando load, tá? O load ele serve para você carregar recursos para dentro do template. Isso é da linguagem template, tá, pessoal? E aqui eu quero carregar o módulo, no caso, o módulo static, justamente para trabalhar com arquivos estáticos, tá? Então vai ficar dessa forma aqui. O que mais que eu posso ter aqui dentro? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó, a parte do favicon, que a gente vai complementar lá no finalzinho, mas eu vou colocar aqui já, ó. Vou colocar aqui a relation aqui, deixa eu ver aqui que eu não sei de cor. Shortcut. Icon. E aqui você coloca, deixa eu ver aqui, tô olhando minha colinha aqui do lado. Image barra X icon. Se você é da área do front aí, coloca aí embaixo já. Não, isso aí é moleza. Tá? Porque eu sou do back, então essa parte toda aqui
De front eu tenho um pouco de dificuldade, mas aí o que acontece? Eu vou usar aqui um bootstrap da vida, mas você depois adapta, se você tiver habilidade, boa habilidades aí com o front-end. Tá, então aqui eu tenho que colocar o link, né? Eu tenho que colocar o link para a imagem do favicon. Aqui que entra também um outro comando de template, ó. Seria assim, ó. É um comando de template. Aí eu indico aqui, ó, static, é aquele módulo que eu carreguei lá em cima, que ele vai fazer o que para mim aqui? Deixa eu fechar isso aqui para ficar melhor. Ele vai traduzir isso aqui para minha pastinha de que serve arquivos estáticos, tá? Que a gente vai fazer uma configuração mais à frente. Então já só estou criando aqui para já deixar pronto. E aí ele indica para mim qual a pastinha. Então ele vai substituir isso para mim automaticamente na hora que eu montar o template. E aqui eu coloco o caminho dentro dessa pastinha minha de arquivos estáticos, né, que ele vai estar traduzindo para mim. Eu coloco qual que é o caminho. Então eu vou criar uma pastinha lá dentro chamada images e vou chamar, aí o arquivo chama favicon.ico. E aí ele vai substituir isso para mim. Se ele encontrar esse arquivo, ele vai criar o favicon para mim, tá? E aí, o que mais? Aí eu tenho que colocar mais blocos, pessoal. Esses blocos são livres, tá? A questão dos blocos, eu coloquei aqui, são livres de acordo com o seu layout base, de acordo com a base sua que você quer criar. Então aqui, geralmente, o que a gente tem? Ó? A gente tem aqui um bloco, a gente pode ter um bloco para CSS, porque esse CSS pode ser dinâmico, eu posso criar ele da maneira que eu precisar, né? Incluir CSS personalizados. Então vou criar aqui, ó, endblock, criar esse bloco. Endblock. E vou criar também o... E aqui eu poderia colocar comentários, né? Bloco para incluir CSS, por exemplo. Né? Isso aqui, o comentário ele não renderiza, tá? Não aparece lá no código fonte. Lá na hora que você executar o template, na hora que o cliente receber lá, ele não vai aparecer. Que mais que blocos que eu teria aqui? Esses blocos, vejo que são blocos você que define. Mas eu vou colocar alguns aqui, que é baseado no exemplo que eu tenho, que eu preparei, que é o seguinte. Geralmente você vai ter que ter aqui um bloco. Às vezes você vai ter que ter, não. É interessante você ter um bloco header. Opa, aqui ele complementou aqui para mim. Eu vou chamar ele de header. O nome do bloco, tá vendo? É pelo nome. Se o nome do bloco... Ó, cuidado aqui com o espaço. Se o nome do bloco existir na hora que eu for reutilizar, eu pego e ele vai usar. Se eu não quiser usar, não precisa. Ele fica em branco, tá? Igual eu falei. Isso aqui é uma área dinâmica, tá? Vai ficar uma área dinâmica. Eu vou colocar esse aqui. Dentro daqui do read. Aí aqui eu criei uma estrutura assim. Talvez não é a melhor. Eu criei um bloco main. Aqui, ó, tô marcando, né, um bloco main. E dentro desse bloco main, eu vou colocar outro bloco. Então aqui eu tô criando uma hierarquia de blocos, tá? Vou criar uma hierarquia de blocos. O que eu vou colocar aqui dentro? Ó? Aqui dentro do próprio bloco eu posso ter conteúdo já também meio que preparado. Eu poderia colocar aqui já um container, né? Uma div com container. Poderia colocar já uma estrutura aqui. Mas eu não vou fazer isso. Aqui eu vou colocar um outro bloco aqui dentro. Às vezes não vai ser o melhor sistema, mas vai ficar assim, ó. Bloco. Vou chamar aqui de content, tá? Então ele vai substituir aqui o bloco content. É um bloco de conteúdo. Seria aqui ali o miolinho, tá? Eu posso colocar mais blocos aqui dentro desse main e, né, estruturar da maneira que eu quiser. Então aqui eu estou só marcando, criando a minha estrutura mínima, tá? Então ele vai ficar dessa forma aqui. Então, em geral, eu vou querer, se eu tiver um cabeçalho, né, nos meus outros layouts, no meu template, meus templates intermediários ou final, eu vou querer às vezes substituir o header para colocar um menu, alguma coisa, o cabeçalho, e às vezes o miolo aqui, o modelo, né? O miolo aqui que é o content, o bloco content. Outro bloco também que pode ser interessante aqui de você ter é o bloco footer, tá? Então eu vou criar assim, o mínimo aqui, ó. Chamar de footer. E esses nomes, pessoal, você que define, tá? Eu tô colocando aqui footer e tal, mas você cria aí a seu gosto. Você pode dar o nome que você quiser. Que mais que eu posso ter aqui? Geralmente eu também aqui incluo um bloco JavaScript.
E eu posso ter blocos, tipo blocos extra também. Bloco para JavaScript extra. Eu vou chamar aqui, ó, de Java. Chamar de JavaScript. Então, tudo que eu for incluir de JavaScript, eu coloco aqui dentro. Esse aqui é um mínimozinho, tá? É um mínimozinho aqui. Então, ele tudo vazio, tá? A ideia é que ele vai ter a minha estrutura mínima aqui de HTML, tá? Então, ele fica dessa forma aqui mesmo. Tudo bem? Não tem, e aí você coloca de acordo com a sua estrutura. Eu gosto de fazer assim em dois níveis para ficar mais interessante eu não ficar tendo que repetir essa parte do HTML. Porque agora, seguindo aqui o próximo item, a gente vai fazer o nosso layout básico, tá? Vamos criar aqui o nosso layout genérico. Que aí sim a gente vai fazer as inclusões aqui e tal, para já ser um mínimo ali, né? Um mínimo viável ali para gente poder usar para herdar, tá? Então vou criar aqui esse próximo, vou chamar de layout 1. Aí poderia ser tipo principal, poderia ser alguma coisa, sendo que ele é um layout, ele é um template parcial, tá? Por conta daquele underline ali. É uma convençãozinha, tá? Não é obrigatório usar, é uma convenção. Então aqui que vem agora o pulo do gato, ó. Que esse layout 1, ele já vai usar meu base, tá? Então aqui em cima, na parte de cima, eu já uso um comando de template para mim fazer estender esse layout, esse base. Então ele fica assim, ó, extends, é um comando de template, extends. E aqui eu coloco entre aspas o nome do meu template que ele vai estender. Então ele é o base.html, tá? Ele vai pegar isso aqui. Ele já vai, veja que eu não preciso pôr caminho, não preciso pôr nada. Ele já sabe pela configuração que a gente viu na aula anterior que ele está aqui dentro, tá? Já está configurado aqui no nosso sistema. Ele vai estender. O que significa esse estender? Esse estender significa que ele vai pegar e vai herdar tudo que tem lá no base. Então, é como se ele pegasse esse base aqui, ó, esse conteúdo do base inteiro aqui, ó, e jogasse aqui para dentro. E aí, na hora que ele está montando, ele faz isso. Ele pega e aí depois ele vai substituindo os blocos que você está querendo substituir. Você não precisa substituir todos, tá? Não é obrigatório você substituir todos. Vai ser por demanda. Aqui nesse agora eu preciso do header. Aí você usa o header, aí ele vai substituir o header. Não precisa do header? Não tem problema. Como ele está herdando aqui lá é vazio, ele não aparece o header. Então por isso que a ideia é você ter essa estrutura, porque você pode ter o layout 1 para a página principal, o layout, por exemplo, da página do login, página interna, página de mim. Você pode ter layouts pré-definidos ali para cada área do seu sistema, tá? Então aqui geralmente a gente coloca aqui também o load static, aqui ó, o load. Se você for usar, né? Eu vou colocar aqui porque a gente usa, que é o comando de template para ele carregar os arquivos estáticos. E aí eu começo, aí aqui ó, eu só começo a substituir os blocos. Por exemplo, se eu quiser ter um título aqui para minha página, né? O título aqui que é o metadado aqui dentro do read. Eu uso aquele bloco com aquele nome lá. Eu coloco assim, ó, read block, eu redeclaro ele, né? Read title, faço a redeclaração dele aqui e coloco o conteúdo dele aqui dentro. Tá, ó. End block. Então aqui eu coloco Django Framework, por exemplo. Django Framework. Tá? E aí, todo mundo que usar esse parcial aqui, que vai estender, vai usar o mesmo esquema aqui, ó, vai estender o layout, vai herdar dele. E aí, se você não substituir o bloco 1, vai ficar assim, Django Framework, tá? É só uma demonstração aí. E aí, outros blocos que eu posso querer aqui, ó. Outros blocos que eu posso querer, certamente eu vou querer substituir o bloco CSS, para mim colocar meu CSS padrão para este layout 1, né? Então, veja, aqui eu já começo a ter essa manutenibilidade, né? Essa possibilidade de manutenção mais fácil. Cada bloco eu posso ter um CSS diferente, né? Cada layout, né? Cada tipo de layout genérico eu posso ter isso. Então aqui, ó, end block. Nesse caso aqui, eu vou usar, tá, pessoal? Eu vou usar aqui duas estratégias. Eu vou usar aqui dentro uma para no caso, o Bootstrap, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, link. Eu vou pegar lá do CDN, mas você pode colocar dentro também da sua pastinha estática, tá? Você pode usar uma pastinha estática. Style
sheet. Acho que assim vai funcionar. E aí aqui você tem que colocar o caminho. href, o caminho para o seu CSS, que pode ser um caminho local ou remoto, né? Então, no caso aqui, como vai ser um arquivo remoto, eu vou pegar lá do JS Delivery. Deixa eu ver aqui. Você pode pegar de qualquer CDN que você queira, tá? Então, eu vou pegar aqui o Bootstrap 5 JS Delivery. Deixa eu ver aqui. Tá. Pode ser esse aqui. Só que eu quero a versão mais moderna. Vou pegar aqui. A gente podia ter deixado isso aqui aberto, né? Então, eu quero pegar a 5.2.3. Vou pegar aqui. Tá. Aqui, ó. Então, beleza. Eu acho que esse aqui tá ótimo. Ó. Vou pegar esse aqui. Ele já vai copiar para mim aqui inteiro. Eu vou copiar o URL inteiro. Vou até substituir aqui, ó. Aqui não pegou inteiro, não. Pegou só o URL, né? Pegou o que eu falei, né? Vou colocar aqui dentro. Dei um Ctrl Z ali e peguei e coloquei aqui dentro, tá? Então o CSS vai aqui em cima. O outro que eu vou colocar aqui vai ser o meu padronizado, tá? O meu CSS do meu projeto. Então eu vou colocar assim, ó, até para ficar claro aqui, ó. CSS do projeto. Vou colocar aqui com um comentário, ó, do projeto, tá? Do seu projeto ali. Então aqui você coloca, é o mesmo esquema aqui, ó. Link rel style sheet e o href aqui, ó, nesse caso, o meu href, que é apontando para onde vai estar o meu CSS, nesse caso aqui vai ser local, vai ser um arquivo estático. Por isso que a gente usou ali em cima o arquivo estático. Então, o mesmo princípio quando a gente fez lá no base, ó. Então, eu coloco aqui um comando static. E aqui ele vai fazer a tradução. Como é que esse static faz, esse módulo static? Ele vai traduzir para mim para onde está vindo o arquivo estático, tá? Que o Django está servindo. Ou a pastinha que ele vai trazer. É importante usar isso dessa forma aqui, pessoal, que fica robusto, fica de fácil manutenção. E o Django não vai permitir você colocar um caminho, assim, uma barra, tal. Pode até funcionar em alguns casos, mas fica muito ruim de trabalhar, tá? Aqui já fica pronto para ele entender. Se você precisar mudar no futuro a pastinha, o local, ele já vai fazer essa tradução para você, tá? Então por isso que a gente trabalha dessa forma. Então vamos lá, aqui eu vou colocar. Então, dentro para o CSS, vai ter uma pastinha CSS, dentro dessa pastinha de arquivos estáticos, né? Que pode ser vários nomes ali. E vou chamar um de base.css. Ele não vai ter nada personalizado aqui inicialmente, mas vai ficar assim, tá? Outro bloco que eu vou querer, provavelmente aqui, vai ser vai ser o bloco header, tá? Vai ser o CSS, vai ser o header. O bloco header. Que a ideia aqui desse header é que ele seja o nosso cabeçalho ali, aí eu posso colocar o que for do meu interesse, né, nesse cabeçalho para o meu layout. Nesse caso, eu vou colocar aqui um container e vou colocar um menu de navegação, tá? Como eu vou usar aqui uma, quer ver? Eu vou fazer assim, ó, div, pegar aqui algumas partes aqui, ó, class, chamar aqui container. Inclusive, deixa eu usar aqui um atalho aqui que eu aprendi com meus alunos. Faz assim, ó. Container.div. Ó, na verdade fiz ao contrário, né? Fiz errado. É div.container. Você põe o nome do elemento e coloca aqui o ponto, o nome da classe que você quer. Ó. Eu criei esse div container.
Outro que eu vou criar aqui é o header, tá? Então eu vou criar aqui dentro um header, uma tag header. E vou criar ela aqui com algumas classes aqui, tá? Essas classes eu vou pegar elas aqui e vou deixar pronto, tá? Vou colocar pronto aqui. Vou só colocar aqui o D tracinho flex. Será que vai pegar? Ah, deu certo. E aí eu vou fazer o seguinte, esses templates, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês um link pro meu Git gist com esses templates, tá? Que aí fica fácil você copiar. Então eu não vou ficar copiando aqui não, eu já vou trazer meio que pronto aqui para você, tá? Então, aqui dentro desse header, a ideia é que eu vou colocar um menuzinho, tá? Eu vou pegar aqui do exemplo que eu tenho e já vou colar aqui direto, tá? Deixa eu pegar aqui, pra gente não ficar demorando aqui para escrever, que eu sou lento também, viu, pessoal? Desculpa aí, sou lento para escrever. Então aqui, ó, colei aqui, então a ideia é que eu vou ter aqui o menu, tá? Vou ter lá um olá lá que a gente criou, já vou ter aqui, ó, um outro comando aqui, ó, interessante isso aqui, é um outro comando de template para ele converter esse URL aqui para mim, ele vai ler esse template, ele vai ler para mim uma rota, tá? Então, na aula anterior a gente viu aqui a gente fez umas rotazinhas aqui, ó. A gente chegou a criar o arquivo de rotas, né, no primeiro aplicativo, as rotas. Então, aí ele pega esse name aqui, ó, da rota, tá? Esse name. Então, no template aqui, ele consegue traduzir isso aqui para mim. Também é uma outra coisa bem importante. Então, a ideia desse bloco reader é esse, tá? Ele vai ser um menu, que é um menu inicial, tá? Um menu no cabeçalho ali, tá? E lembrando, eu vou deixar esse código, tá? Para agilizar um pouquinho, eu vou começar a pegar esses trechos aqui mais prontos, tá? E eu vou deixar um link do meu GitHub aqui nos comentários, tá? Para você, na descrição, para você poder ir lá direto e já ter esses arquivos prontos, tá? Mas você precisa entender a mecânica aqui dos blocos e tal, o que funciona, tá? Essa que é a parte importante para você conseguir sair do zero e entender o que acontece. O próximo aqui, ó, vai ser o bloco main, que eu vou substituir. Bloco main, que eu chamei lá, de onde eu vou substituir da onde? Do meu base, que ele tá herdando aqui, ó, tem o bloco main aqui. E eu vou substituir ambos aqui, tá? Talvez não é a melhor maneira, igual eu falei aqui, mas vai ficar assim e você tem que entender como que funciona. E na hora que o Django for juntar tudo, ele vai substituir esses blocos, tá? Deixa eu pegar aqui também da minha anotação aqui, deixar aqui, ó. E aí, beleza. Aqui, nesse caso, eu já coloquei um div container, tá vendo? Eu já coloquei um container e coloquei aqui o bloco content, coloquei um parágrafo aqui padrão. Mas quando eu substituir esse bloco content, ele vai jogar aqui dentro, tá? Que já vai ficar dentro do container. Já fica aqui dentro do container certinho. Ou se eu quiser substituir o bloco main inteiro por algum outro tipo de container, né? Às vezes é um container fluido, eu quero mexer ali. Tá entendendo? Não tem problema. Outro aqui nesse layout 1 que eu vou querer substituir vai ser o bloco footer, tá? Vou deixar um footer aqui, um rodapé padrão, tá? Vou deixar um rodapé padrão que eu vou pegar aqui também da minha anotação e esses templates prontos, vou repetir para vocês, vai estar lá vai estar aqui na descrição. Eu vou disponibilizar para vocês os arquivos completos, tá? Deixar para vocês aí os arquivos completinhos. E você pode pegar lá, mas você tem que entender essa lógica, tá? Então o que vai acontecer com esse footer? Quando ele for renderizar qualquer outro template que esteja usando o layout 1, ele vai pegar, esse footer vem da onde? Ele vem daqui do meu base. Então ele vai jogar ele aqui, ó. Vai substituir esse footer aqui com aquele conteúdo que tem aqui, tá? Beleza? E por último aqui, ó, mas não menos importante, não, por último não, por último vai ser o JavaScript, que para complementar aqui, ó, vamos substituir o bloco JavaScript. E às vezes vai ser necessário eu ter algum bloco extra, tá, de JavaScript, porque às vezes eu tenho esse bloco
esse bloco JavaScript padrão para todo mundo, mas às vezes eu quero um bloco extra. Eu poderia ter aqui um extra JS, por exemplo, um bloco extra JS. E ele fica ali esperando, mas quando eu precisar usar ele, eu incluo, sem apagar, porque o que você tem que entender é o seguinte: quando eu coloco aqui bloco footer, redeclaro ele, ele vai substituir o conteúdo inteiro. Então eu perco o que já estava lá, tá? Eu perco o que já estava lá, ele substitui completamente. Aqui no bloco JavaScript, o que eu vou colocar? Ó? Deixa eu pegar aqui também já a anotação. Pela anotação eu já vou jogar aqui direto. Então aqui eu vou colocar o JavaScript do Bootstrap, tá? E vou colocar o nosso JavaScript personalizado do projeto, tá? Se tiver, quando eu tiver, você vai poder apontar aqui a partir do estático, tá? Do static. E os comentários, lembrando que o comentário ele não vai renderizar nem nada, tá? Então, é isso o layout 1. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui, tá, pessoal? Mas mesmo que você não entendeu, né, e tal, você rever aí, dá uma pausa, dá uma entendida. E eu quero lembrar vocês que eu tô deixando aqui no link, tá? Nos comentários eu vou deixar umas instruções para você, se você quiser dar um apoio pro canal, para eu continuar fazendo esses vídeos aqui. Eu vou fazer o curso completo, vai ter tudo completamente, tudo grátis aqui no YouTube. Mas se você quiser apoiar o trabalho, quiser reconhecer aí, eu vou disponibilizar como agradecimento para os apoiadores um material PDF com as anotações e explicações, tá, do estudo, como que está sendo feito, né, que serve como um roteiro, como um guia. E ainda vou disponibilizar um grupo privado do Telegram para a gente poder conversar sobre as aulas, tirar dúvidas, resolver problemas. E também vou fazer uma live semanal, uma mentoria semanal, para a gente conversar sobre as aulas e tal, né, de 1 hora toda semana. Se você for apoiador, você vai ter esses 3 agradecimentos, tá? O material PDF de cada aula, mais um grupo do Telegram privado para a gente poder conversar, e uma live semanal também para a gente poder debater, discutir, conversar sobre principalmente o projeto Django do zero, mas outros assuntos também de tecnologia que vocês quiserem, a gente pode ir no dia, né, a gente pode conversar, tá? Aí vai ser meu agradecimento a quem puder apoiar. Então, dando sequência aqui, pessoal, vamos lá para aplicar esse layout numa... eu esqueci de mostrar aqui, mas, por exemplo, aqui eu não coloquei. Eu quero mostrar aqui para vocês aqui como é que é um exemplo do material aqui, ó. O material PDF, para quem apoiar, vai ser assim, ó, vai ter a aula completa, o passo a passo, as instruções, o que eu estou falando aqui, as configurações, tá? Como que funciona. Isso aqui é da aula de hoje, tá? Mas todas as aulas vão ter tudo em detalhes, tá? Como que você faz para ser seu guia, tá? Que eu sei que tem pessoas que não funciona bem só com o vídeo. Então, às vezes, tem pessoas que gostam de ler, gostam de algum material, alguma coisa. Então, a ideia que eu tô preparando, que eu preparei isso, é para justamente para atender essas pessoas. Como a gente tá saindo do zero, eu quero pegar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, dando sequência aqui, voltando aqui pro caso, vamos fazer aqui agora a parte de aplicar aqui no layout final, aplicar esse layout genérico no layout final e depois fazer a parte dos arquivos estáticos, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar um novo template aqui. Na verdade, acho que eu vou usar o próprio index. Deixa eu ver aqui se foi isso que eu fiz. Que é isso que eu planejei, né? Eu vou usar o próprio index que a gente criou na aula passada para ficar melhor aqui, ó. Próprio index, esse index aqui, ó, que a gente criou na aula passada, eu vou converter ele aqui para poder usar o meu layout 1, tá? Usando essa estrutura de herança, tá? Que é muito poderosa aí do Django. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, ó, eu não vou apagar tudo agora, eu vou deixar para apagar para o final, mas o primeiro passo que eu tenho que fazer é ele estender, usar aquele layout. Então, eu uso aqui um comando de template, uso aquele extends, e passo o nome do template que eu quero usar como base para esta página, que é a página index. Então eu venho aqui, ó, e crio e coloco ela aqui, coloco aqui, ó, underline layout 1.html. Então ele já vai estender esse layout 1, tá?
Posso substituir aqui também blocos, ó. Então aqui a gente está fazendo um sistema de enquete, né? Quem quiser saber o sistema que a gente está fazendo em detalhes, não esquece de ver as outras aulas, tá, pessoal? Vamos lá. Aí aqui eu posso substituir aqui, ó, o bloco. Vou usar aqui. Eu quero criar o bloco. Eu quero substituir o bloco header. Minto. Read title. Não read. Read title. É aquele bloco lá que a gente criou no nossa base, tá? Read title. Aqui dentro eu coloco o conteúdo que eu quero, tá? Que realmente vai aparecer, que é o end block, e dentro dessa marcação, né, de bloco end block, eu coloco o que eu quero aparecer. No caso aqui eu vou colocar minhas enquetes. Minhas enquetes. Vai ficar assim. Que mais que eu quero fazer aqui? Eu quero substituir o meu bloco content. O outro bloco que eu quero substituir é esse bloco content, tá? É o bloco content ali, que como eu estou herdando aqui do layout 1, ó, ele vai jogar ele aqui, ó. Ó, o bloco content é esse bloquinho aqui, ó. Então ele substitui esse miolinho aqui, tá? Se eu redeclaro ele ali no que eu estou herdando, é isso que vai acontecer. Então vou pegar meu block content, é o que eu vou substituir. O que eu vou colocar aqui dentro por hora, tá? O que eu vou colocar aqui dentro por hora? Eu vou colocar um título só, tá? Só pra gente ver funcionando. Vou colocar esse título aqui, eu vou colocar um H1. Um H1. E vou colocar aqui pra gente praticar também, vou colocar uma variável, tá? Uma variável aqui, eu vou colocar um comando que vai ler uma variável, vou chamar de título. De onde vai vir essa variável? Essa variável vai vir lá da minha view. Quando eu acessar lá a rota, essa view vai ter que passar esse dado para o meu contexto do meu template. Aí ele pega e, quando ele montar o template renderizar, ele junta isso, converte, né, as variáveis nos valores que tem lá e aparece. Eu vou chamar isso aqui, ó, bem-vindo, vai ser esse mesmo nome aqui, tá? Vai ser esse mesmo nome aqui. Então, vou apagar essa partezinha aqui. Já vou pegar eu vou copiar isso aqui, na verdade, para mostrar lá como que vai funcionar. Eu vou recortar daqui, tá? Ctrl X, tá? Recortar, Ctrl X. Eu com o direito, né? Copiar, colar e tal. Aí eu vou abrir minha view e vou mostrar lá como que fica, ó. Então minha view index, tá? Então quem estava usando o meu template index era minha view index. Só que agora quem vai usar, eu vou continuar usando. Só que aqui eu reformulei ela para ela não ser HTML puro, ela já usar a estrutura de template do próprio Django, tá? Então essa estrutura aqui ela vai fazer a substituição, né, automaticamente. E o que eu tenho que fazer agora, que vai ter requisito aqui, que é eu passar esse título, tá? Para o contexto do meu template. Então aqui a gente já vai ver como que isso é feito. Então eu venho aqui na minha view, ó, dentro do meu módulo, do meu app pools, né, que é as minhas enquetes. Abro aqui o index. E o index aqui, o que eu tenho nesse index? Ó? Agora o que eu vou ter nesse index? Eu vou até comentar aqui, ó. Ctrl, no Windows é Ctrl ponto e vírgula, tá? No Linux é Ctrl barra. Deixa eu ver. Ctrl barra, para ele comentar. No Windows é Ctrl ponto e vírgula, ele comenta, tá? Na maioria dos códigos aí ele vai comentar. Então eu vou reescrever aqui só para você ver, ó. Então eu vou ter aqui um return mesmo. Eu vou dar um return renderizando o meu. Eu tenho que passar a minha request. É obrigatório para passar a requisição. Passa qual é o template, então não mudou nada aqui, ó, index.html. E aqui, como terceiro argumento do meu render, aí sim eu passo o meu contexto para o meu template. São dados, tá? Isso eu passo no formato de dicionário, tá? É um dicionário do Python, onde eu vou ter chave e valor. O dicionário é formado por chave e valor. Essa chave aqui, no caso, é o título, vai ser o nome da minha variável lá no template. E aí eu coloco assim, ó, 2 pontos e o valor, tá? E aí, nesse caso aqui, eu vou colocar, vai ficar simplificado, e seguindo meu exemplo aqui, eu vou colocar assim, últimas enquetes. Então, ó, eu estou criando esse dicionário aqui de contexto que vai passar para o meu template. Vai passar, poderia ter mais dados aqui, ó. Vou passando tudo por vírgula. E é um dicionário em Python que é assim, ó. Funciona assim, ó.
chave, valor, né? A chave é o identificador daquela variável que vai estar lá no template, e o valor é o que ele vai mostrar, né? Quando eu estiver exibindo, imprimindo e tal, ou testando, lendo, é o que ele vai exibir. Então, este aqui é o formato, tá? Este é o formato. Chave, valor. Então, lá agora quando eu usar o meu index, ele vai saber aqui, ó. Ele vai saber quem é esse título 1, ele vai trazer automaticamente. Então, vamos lá, já vamos fazer um teste aqui. Vou subir o servidor. Deixa eu deixar aqui na views. Vou subir o servidor, ó. Python manage run server. Ele já vai subir na porta 8000, né? Automaticamente, ó. Python manage run server. Lembrando que eu tenho que estar com o venv ativado, com as coisinhas instaladas, tá? Isso aqui a gente vai ter que lembrar sempre, tá? Aqui ele vai dar uns avisos aqui sobre o negócio de migração de dados. Vai ser a nossa próxima aula, tá? Tá sobre models. Mas por enquanto, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar no navegador esse endereço com essa porta, né? Então eu vou lá e eu tenho que acessar quem? Tenho que acessar algumas das minhas rotas que estão disponíveis, tá? Vamos lá, ó. Vou vir aqui, vou digitar aqui no navegador, ó, 127.0.0. Ponto 1/8000, tá? A porta. Tem que colocar desse jeitinho aqui, ó. Aí ele carrega aquela páginazinha aqui de not found, normal, tá? Porque a gente não tem uma rota padrão, eu já expliquei. Mas ele mostra aqui as rotas. Como ele tá como debug true, né? Quando a gente tá em desenvolvimento é normal deixar isso aqui pra gente ver, né? Não se desespere com isso, né? Eu tenho uns alunos que, oh meu Deus, deu erro, não tá funcionando. Não, aqui é normal, tá? É esperado que a gente tá em desenvolvimento. Não tem uma rota padrão, ele retorna o not found. Mas ele vai mostrar aqui, ó, as rotas que a gente tem. Que a gente criou na aula anterior, ó. A rota Olá. E tem uma rota index agora que ela está, tá vendo? A rota index que ela tá agora modificada, né? Se não tiver nada de errado aqui, né? Pode estourar algum erro aqui, ele vai carregar, vai renderizar o template. Como é que funciona isso aqui, pessoal? Ó, o fluxo, para você entender. É bom a gente revisar aqui, ó. Rota index. Quem é essa rota index? Tá lá nos meus arquivos de rotas. Onde é meus arquivos de rota? Meu arquivo de rota é aqui dentro do app, tá? Do web app, que é o meu projeto. É a pastinha, o módulo que representa o meu projeto Django. Tá aqui dentro. Então ele lê esse arquivo aqui. Esse arquivo é gerado na hora que a gente cria o projeto. Via aula anterior lá que você vai lembrar. Ele vai ler aqui, ó. Aí o que ele vai ler aqui? Ele vai ler tudo que tem. Aí ele vai ler aqui esse aqui, ó, que tá vazio, não tem nada. Aí ele inclui para dentro das nossas rotas principais, ele inclui as rotas de pools, que nada mais, nada menos é que aqui pools, ó, ele lê a pastinha pools, ponto, outra pasta ou arquivo. No Python essa anotação de ponto é assim, o módulo. Ele tá lendo um arquivo ou uma pasta. Então no caso aqui, ó, pools, ele vai ler pools, URLs. Onde está esse pools? Dentro do nosso projeto. Tá aqui, ó. Pools é nossas enquetes. É o nosso módulo, nosso app de enquetes. Ele lê aqui o pools, e aí ele pega e ele tenta ler aqui dentro outro módulo. O módulo, igual eu falei, pode ser um arquivo ou uma pasta. No caso aqui é um arquivo, ó, que a gente criou na aula anterior. É esse arquivo aqui, ó. URLs. Então foi aqui que a gente criou as primeiras rotas. Então ele vai ler aqui e vai tentar achar as rotas de acordo com o que a gente definiu, tá vendo? Ó, a gente tem essas duas rotas aqui. Aí ele pega, achou a rota ali, que eu vou carregar agora. Achou index. A rota é essa. Quem é responsável por responder essa rota? É a rota index, né? Aqui é uma função, né? Uma rota, uma view. Né? Qual que é a view que vai responder? Geralmente é a view que vai responder, né? Qual a view? De onde está vindo essa view? Ela está vindo daqui, ó, do arquivo views, que está aqui dentro. Então a gente importou para cá a nossa view index. Então é aqui dentro que ela vai, aqui que ela vai saber quem que ela vai responder. E ela tem um nome interno também, esse name interno que ela serve justamente para a gente indicar ali em templates e em respostas, retornos, qual rota que vai. Então esse index aqui talvez não tenha nada a ver com isso aqui, tá? Aqui foi coincidência. Mas internamente a gente usa ele. Onde a gente usou ele aqui? Ó? A gente usou ele aqui no base, ó, por exemplo. Ó. Aqui ó, no layout base, que é o URL index. Então a gente vai ter um link ali que vai estar apontando para esse index. Então se esse index no futuro aqui eu mudo ele para qualquer outra coisa, aqui ó, tipo home, posso mudar assim para home, ele vai saber que é home. Aqui é index, quem vai responder é a view index e vai passar a chamar home. E aí ele vai processar essa view.
que essa view faz? É o arquivo de view que a gente mexeu agora há pouco, ó. Ó, a index que a gente importou para lá, o que ela vai fazer? Ela vai retornar retornar renderizado o template index, passando esse contexto aqui. E esse template index, ele está dentro da minha pastinha de templates, tá? Ele vai achar lá, ele já sabe que é dentro de templates, ele tenta buscar dentro da pastinha de templates, tá? Então é isso que ele vai fazer aqui, essa rota completa, tá? Ele pega a rota, descobre quem que é responsável por responder, processa, executa aquela função, né? E vai e devolve a resposta. Vamos ver se vai dar certo. E aqui, durante a devolução da resposta, a montagem do template, ele vai fazer toda aquela parte aqui, ó. Quem que é meu index? Meu index é esse aqui. Então ele vai pegar o layout 1, jogar aqui dentro, substituir tudo aqui dentro, mas quando ele lê o layout 1, ele pega o layout 1, ele vai ler o layout 1. O que é o layout 1? O layout 1 ele lê de base. Aí ele faz essa montagem toda de forma hierárquica, tá? Ele monta tudo. Ele pega, o layout 1 depende do base, então primeiro ele pega o base, pum, joga o base lá. Joga tudo que tem dentro de base. Aí depois ele pega o layout 1, substitui tudo que tem de layout 1 que a gente fez aqui, ó, block title, tá? Substitui. Beleza. Aí ele vai pro final, né, que é o index, que tá usando o layout 1. Tem a hierarquia, né, dos templates. Aí aqui, o que ele vai substituindo no final? Ele tá substituindo só o bloco read title e o bloco content. O resto, ele vai manter tudo o que tá aqui dentro, ó. O header do layout 1, o main, né, o footer, né, o JavaScript, aqui, o JavaScript, beleza, e do base, o que ele está mantendo? Ele está mantendo lá o esqueletinho lá, o HTML, o read aqui, as meta tags, o body, tá? Então é assim que funciona. Então vamos lá para o teste final. Eu quis fazer essa explicação aqui para você entender esse fluxo, tá? Então vamos lá, ó. Beleza, lá, ó. Carregou, ó, o nosso cabeçalho aqui, ó. E olha, já está carregando aqui pro Olá, não tem uma navegação aqui, ó, mas tem lá últimas enquetes, o rodapé, tá vendo? Ele já carregou aqui. Isso aqui já é dinâmico a partir da minha rota aqui, ó. Se eu quiser colocar aqui, ó, últimas, vou colocar aqui assim, ó, só enquetes, só para você ver, ó. E lembrando aqui um dos fundamentos também do Django. Eu salvei, ó, ele aqui embaixo, quando o servidor está em execução, ele recarrega automaticamente, tá? Se der algum erro, ele vai crashar aqui, dar um erro e tal. Você corrige, ele tenta se recuperar. Se ele não se recuperar, você faz um Ctrl C aqui, ó, clica Ctrl C, corrige o que tem que corrigir, né? Depois de corrigir, você vai e executa aqui, ó, pode ser com a setinha para cima para ver o histórico. Para cima, para baixo, ó, você vai ver os históricos aqui, tudo que eu executei, ó. Você vai, busca o comando que você quer, que é o run server no caso, dá enter e ele vai e busca ali para você, tá? Executo de novo, ó, mudei aqui o título, mas eu não preciso reiniciar o servidor, tá? Quando eu mudo qualquer coisa, ele já vai detectar. Eu venho aqui e atualizo. Beleza, tá vendo? Ó? Virou agora só enquetes, tá? Porque ele tá pegando o quê? Ele tá pegando esse título e tá substituindo aqui, ó. Tá? Todo o meu contexto de template que eu tiver, ele vai substituir. Então é isso aqui em essência, tá? Em essência é isso. Você tem que entender todo esse fluxo, tá, pessoal? Para sair do zero, você tem que entender muito bem essa fase aqui. Para quando você quiser criar suas próprias coisas, você vai entender. Deixa eu desfazer aqui. E vou voltar lá no... Vou desfazer aqui na Views. Deixar aqui últimas enquetes. E agora vamos para o último, né? Mas não menos importante, que é a parte de arquivos estáticos, tá? O que tem a questão dos arquivos estáticos aqui no Django, né? Os arquivos estáticos, ele tem uma maneira própria de lidar. Porque arquivos estáticos pode ser coisa perigosa, tá? Pode ser arquivos maliciosos e tal. Então ele é bem burocrático com isso, que ele trabalha bastante com segurança. Para você habilitar arquivos estáticos, né? Em desenvolvimento, geralmente os arquivos estáticos você não precisa fazer todo esse procedimento que eu vou fazer, tá? A primeira configuração já vai funcionar. Mas quando você estiver em produção, tem um passo aqui importante que é você indicar para o Django para ele usar determinado arquivo, tá? Para ele usar os arquivos estáticos ali para ele fazer um processamento desses arquivos. Então vou mostrar aqui direitinho o que é, tá? Lembrando que se você está gostando aí, quer que eu continue, pessoal, dá um like aí, curte, se inscreve, tá? Que eu vou me esforçar ao máximo aqui para poder ensinar vocês, focando principalmente quem está saindo do zero, tá? Às vezes parece que tá muito longo, mas é por isso mesmo, tá? Que eu estou fazendo aqui bem passo a passo para o pessoal. Então, ó, como é que eu faço a configuração aqui dos arquivos de template? Tudo que é configuração no Django
é feito aqui dentro desse arquivo settings, ó, que fica dentro da pastinha que é do meu projeto. No nosso caso, nosso projeto, a gente chamou ele de web app. Então, aqui dentro do web app, eu tenho esse arquivo settings. O que eu tenho que colocar aqui dentro, tá? Eu tenho que colocar eu tenho que importar aqui, ó, um módulo OS. Vou fazer assim, ó, para facilitar, ó. OS é de sistema operacional, né? Para ele lidar com arquivos mais de baixo nível. Então, vou colocar isso aqui, né, aqui na parte de cima. Tá? E lá no finalzinho, eu vou substituir duas chaves aqui de configuração, tá? Duas chaves de configuração aqui. Uma é o static, aqui é tudo em maiúsculo, tá? Static, opa, deixa eu ver se eu, static root, que é a raiz para os meus arquivos, tá? Onde que vai ser a raiz desses arquivos. Então eu uso aqui um comando aqui, ó, chamado assim, os.path, serve para eu tipo, adicionar, né, dois arquivos juntos, tá? Talvez eu nem precisava disso, mas geralmente você usa isso aqui, ó, é um método join, para você juntar dois arquivos. Que arquivos eu vou juntar aqui? Eu vou juntar o meu base dir. Esse base dir, ele define lá em cima, ó, eu passei muito rápido aqui, ó, mas ele define aqui em cima, ele automaticamente ele cria, para ele saber onde está instalado, tá? O Django, onde é a raiz do sistema. Então esse base dir é isso. Então ele junta aqui, ó, ele faz um join do base dir com o nome da pastinha que você quer. Tá? No caso aqui, eu vou chamar de public, tá? Onde vai ficar meus arquivos públicos. Então, o meu static root vai ser o public, tá bom? Ele vai chamar public. E eu tenho que criar também outra chave aqui, chama static files underline dirs, para mim falar para ele onde estão os meus arquivos, os diretórios de arquivos estáticos, tá? É uma lista, eu posso ter mais de um caminho, tá? Então aqui é uma listinha Python, então fica entre colchetes, tá? E aqui eu coloco também um caminho a mais aqui, ó, que eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó, OSPath, que é o pacote que lida com caminhos, né, no sistema operacional. Ele vai fazer um join, que é juntar um com o outro. E aqui, bem parecido, ó, eu vou juntar o base dir com a minha pastinha que eu vou chamar static. Então aqui o que vai acontecer? Ó, eu tenho uma pastinha, os diretórios que tem os arquivos statics, e tenho o meu static root, que é esse aqui, é o público mesmo, tá? Esse static root, eu até estou colocando público para você saber que é o nome que ele vai usar quando ele estiver acessando lá pela resposta, pelo navegador, ele vai acessar com esse nome. Mas ele traduz isso automaticamente, tá, pessoal? Você não precisa preocupar. Quando eu faço aqui, ó, que eu mostrei para vocês aqui, ó, o load aqui, ó, no exemplo do layout 1, o static, ele já mapeia automaticamente para o public, tá? Então por isso que é a vantagem de você usar aqui bem estruturado, porque ele vai, se eu precisar mudar isso no futuro, eu não preciso mudar meu código aqui. Aqui eu não preciso mexer em nada. Se eu mudar aqui, precisar mudar de pasta e tal, não tem problema nenhum. Ele vai achar normalmente, tá? Ele vai depois aparecer como public lá, mas se eu mudar para outra aqui, XYZ, ele vai mudar, vai traduzir, vai carregar tudo perfeitamente, tá? Os arquivos estáticos. Então, tem essas duas configurações aqui. Beleza. Feito isso, eu tenho aqui agora que testar, tá? Como que eu vou fazer para testar? Então, primeiro passo, essa pastinha aqui eu tenho que criar, que é onde vai ficar meus arquivos estáticos do meu projeto, tá? Poderia chamar de outro nome, tá? Mas eu chamei de static aqui e eu vou criar essa pastinha aqui dentro. Essa pastinha eu tenho que criar, ó. Então vai lá, ó, com o botão direito, new folder e static. É a pastinha onde vai ficar meus arquivos. E aqui eu vou criar uma estrutura para salvar os arquivos de acordo com uma organização. Então eu vou colocar aqui dentro do static, eu vou criar uma outra pasta, vou criar uma pastinha chamada CSS, vou criar uma pastinha chamada dentro de static, ó, importante aqui, ó, para não dar errado, isso aqui confunde bastante os alunos aqui no VS Code, tá? Aí você clica com o botão direito em cima da pasta onde você quer criar outra, e quando você tem uma pasta só, ele cria essa exibição aqui que confunde, tá?
E às vezes você cria errado. Clique aqui em Static, em cima de Static, com o botão direito, New Folder, e aqui eu vou criar a pasta de JavaScript. Ó, agora ele já separou aqui, tá vendo? Tá tudo dentro de Static. E eu vou criar mais uma aqui, que vai ser a de imagens, tá? Images, tá? Vou deixar tudo em inglês. Então, dentro de Images, eu vou criar aqui um arquivo... Poderia, se eu estivesse mandando aqui pro GitHub, eu criaria um arquivo empty aqui, ó. Só para ele poder eu conseguir mandar essa pasta, tá? Mas isso aqui não é obrigatório para o nosso caso. A gente vai usar aqui já já de uma outra forma. Aqui dentro de CSS, o que eu vou colocar aqui? Ó? Vou colocar o meu arquivo base CSS, ele vai ser vazio também, tá? É o seu CSS. Você pode colocar quantos você quiser aqui dentro do seu projeto. E o do JavaScript também vou fazer a mesma coisa. Vou criar um base.js, que vai ser vazio por enquanto, tá? Mas são os arquivos que representariam os arquivos aqui eu esqueci de salvar. Do seu projeto, tá? É os arquivos CSS do seu projeto. Então, o que eu tenho que fazer aqui depois que eu faço isso? No caso, eu já conseguiria usar esses arquivos aqui normalmente, tá? Normalmente aqui em desenvolvimento. Mas quando eu estiver em produção, e eu já costumo fazer isso sempre, mesmo quando eu estou em desenvolvimento, eu executo aqui, ó, um utilitário, eu dei um Ctrl+C para cancelar, aqui, ó, no terminal, cliquei em terminal, dei um Ctrl+C no terminal para cancelar, e vou usar aqui, ó, vou fazer um comando aqui do manage, do Python, para ele pegar esses arquivos e criar a estrutura de arquivos estáticos para mim, tá? Que ele que gerencia, tá? Porque o que acontece? Nos meus arquivos estáticos, eu tenho os arquivos estáticos do meu projeto, mas tem uma série de outros arquivos estáticos que é do próprio Django e dos módulos que eu uso, tá? Dos módulos que a gente vai usar e tal, ele já traz os arquivos próprios dele. Então ele faz a gestão disso aqui separadamente. Um dos motivos de ter isso também é para ele fazer a gestão separadamente e servir isso lá quando estiver em produção, que a gente vai fazer a hospedagem. Lembra que a gente vai hospedar. Ele vai pegar e vai fazer essa gestão separadamente. Então, existe um comando aqui, ó, administrativo, que chama Python Manage, né? Chama Collect Static. Então, quando eu executo ele aqui, ele transfere os arquivos para mim de todos os módulos que tem, arquivos estáticos, transfere para dentro lá dessa pastinha public, tá? Que ele vai criar. Que vai ser justamente a pastinha que vai receber, que eu vou servir os arquivos finais lá. Então, quer ver? Ó, você executa ele aqui. Ele vai pedir aqui, quando ele for executar de novo, ele vai pedir uma confirmação. E você vai ver aqui que ele passou assim, ó, 128 arquivos estáticos, tá? Então, o que isso significa? Significa que ele coletou em todo o meu projeto 128 arquivos estáticos, tá? E não só dos meus. Então, se eu vier aqui na pastinha public, ó, que ele criou, ó, você vai ver que ele tem aqui tudo organizadinho, ó. Então, o admin, que é um módulo do próprio Django, ele já criou aqui, ó. Então, ele tem o CSS, as imagens da área administrativa, que vai ser uma aula que a gente vai fazer também sobre a aula administrativa do Django, tá? E as minhas outras ficaram aqui, ó. Ele transferiu, ele copia de todas, na verdade, todas que tem para cá. Então, no final, quando eu for publicar, eu preciso dessa pastinha aqui. Então, eu gosto sempre de, quando eu estou lidando com arquivos estáticos, eu crio o arquivo aqui e transfiro. Aqui, como teste, o que eu quero fazer? Eu vou criar aqui, eu vou fazer um arquivo, eu quero criar um favicon. Então, eu vou usar um favicon generator. Aqui, deixa eu ver se pode ser esse aqui. Vou criar um texto para um ícone, tá? Vou criar aqui, vou colocar uma cor verde aqui mais escura. Mais ou menos aqui, né? Ó, a fonte eu vou deixar branca. Deixa eu ver aqui, ó. Fonte branca e o background color eu vou deixar um verde aqui qualquer. Um verde mais claro, um verde mais escuro talvez. E aqui como texto eu vou colocar um DZ aqui para falar que é o Django do zero. Aí ele vai criar a fonte aqui eu não vou mudar, vou deixar tudo, acho que eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. E aí eu vou gerar aqui ó, ficou assim, ficou meio feio, né? Aqui, ó, ele mostra aqui em cima aqui, ó, o preview, ó, do favicon. Eu vou colocar uma outra fonte aqui. Pior que tá horrível, né? Não gostei não. Círculo.
Não gostei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Quando estiver pronto aqui do jeito que você quer, você faz o download do arquivo. Aí ele vai salvar ali para você o favicon, tá? Você vai salvar aqui no zip. Aí você vai descompactar e ele já vai ter. Deixa eu ver aqui, está. É que eu tinha criado um aqui já, ó. E eu vou usar ele aqui como exemplo, tá? Eu já vou usar ele como exemplo. É só você pegar, descompactar e utilizá-lo, tá? Eu vou fazer isso aqui, vou usar o meu pronto. Quer ver o que eu vou fazer? Vou descompactar ele aqui. Eu tô fazendo numa outra tela, tá? Mas já mostro para vocês aqui. Eu vou copiar na pastinha, ele vai aparecer aqui, ó. Imagens. Eu vou colocar aqui dentro de imagens, tá? Vou pegar e já vou deixar ele lá. Vou pegar só o favicon.icon. Tem vários formatos aí que os geradores utilizam, tá? Mas essa parte é mais parte de front, então você fica à vontade aí para você criar do jeito que você melhor achar aí sua imagem. Aqui eu só estou querendo mostrar o uso do arquivo estático. Pronto, ó, apareceu aqui já. Então eu vou, como ele já está aqui, a gente já tinha configurado lá no nosso base, você lembra que ele ficou aqui, ó, o base, o arquivo, ó, dentro de images favicon. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, executar de novo aqui no terminal o collect static. Ó, vou fazer aqui, ó. A segunda vez você tem que falar yes aqui, ó, digitar yes para ele coletar. Ah lá, tá vendo? Ele coletou um arquivo. Então o que ele faz aqui nessa coleta? Ele traz aqui do minha pastinha static do meu projeto para o arquivo público que a gente definiu assim e fica aqui dentro. Isso é para você ter o controle e você conseguir separar os arquivos, igual eu falei, separar os arquivos do seu projeto dos arquivos de projetos de terceiros que você usa, de módulos e tal, né, de pacotes. Então eu vou executar aqui de novo o server, ó, pela setinha, run server, e vou testar. Vamos lá aqui no navegador. Ó, aqui minhas enquetes, tá vendo aqui que tá um globinho, ó, não tinha nada, tá? Ó, não tinha nada, vamos ver se ele vai carregar. Vou executar aqui, ó, não carregou ainda. Isso aqui provavelmente aconteceu por quê? Porque ele tá pegando cache. Como é que eu faço para tirar o cache? Isso aqui é importante também, ó. Aqui no Google Chrome F12, para ele abrir a parte do ferramentas desenvolvedores, tá? Ou por aqui, mais ferramentas do desenvolvedor, tá? No teclado é o F12. Ele abre aqui. E aí quando eu abro aqui, eu vou executar uma vez. Ó, vou executar uma vez aqui. E depois na próxima execução, o que eu vou fazer? Para ele apagar o cache, tá? Vou forçar ele a apagar o cache. Vou clicar com o botão normal aqui, clicar e segurar. Quando eu clico em segurar, isso no Google Chrome, tá, pessoal? Ele aparece algumas opções aqui, ó, recarregamento normal, forçado, ou esvaziar o cache e recarregar forçado, tá? Então esse aqui que eu vou escolher. Eu seguro, tô com o clique selecionado, clique pressionado, tá? Do mouse, o clique normal. E aí eu pego e você vê que não tem nem atalho para ele, né? Ele é um pouquinho diferente lá dos outros que a gente costuma usar aí, que o pessoal costuma usar. Você vem aqui, ó, esvaziar o cache e recarregamento. Você põe o mouse em cima e solta o clique. Aí ele vai fazer isso. Você vê aqui agora, ó, ele já apareceu aqui, ó. Não sei se você tá conseguindo ver aí, ó. Mas aqui ele já apareceu aqui, o Dzinho lá, ó. Que é o meu que eu tinha feito antes, já estava personalizado. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente conclui a parte essa parte do tutorial aí, né, da aula, Django do zero. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e vamos lá, né? Vamos trabalhar? Vamos codar? É isso aí.